Fala pessoal, Gustavo Bezerra por aqui, trazendo a call de fechamento desse dia 12 de dezembro. Quero desejar a você uma excelente noite, um bom descanso também, um grande abraço aí a todos os nossos amigos, clientes, galera que acompanha os nossos vídeos e contribui com as demandas para cá também, né? Então, fazendo aqui a vocês, disponibilizando ela após o fechamento, tudo isso tem a ver com os feedbacks que vocês trazem para nós e estou muito agradecido, eu e o Marco Romano. Então a gente fica muito feliz de produzir cada vez mais conteúdos para você. Tá? Aqui no YouTube da Next você tem aulas que o Marco está gravando, eu também estou compartilhando leituras e explicando algumas operações, como que eu faço para buscar os nossos lucros e resultados aí dia a dia. Então, estamos disparando vídeos e colocando aqui no YouTube. É só você acessar a aba de vídeos e degustar aí o material riquíssimo que a gente está compartilhando com vocês. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá trazer essa call de fechamento aqui, a gente revisar o que aconteceu no Ibovespa, o que aconteceu no dólar, no índice, as principais movimentações, os principais papéis também da bolsa, beleza? E a gente vai retomar essas nossas calls de fechamento, tá bom? Vamos lá, quero aqui já abordar o primeiro momento do índice, vou até deixar aqui ó, uma tela maior, tá? Ibov, né? Vou colocar o Ibovespa primeiro, prontinho. Só colocar eu para cá. Pronto, vamos nessa. Índice sofreu uma pressão vendedora hoje absurda, caindo mais de 2,70 no dia, refletindo os principais pontos que foram colocados em relação ao Copom, né, que é o aumento da taxa de juros. Houve uma elevação na última reunião de 1%, trazendo a taxa Selic para 12,25% e já está contratado para o ano que vem mais um aumento. E já tem aí a especulação de big players e também de economistas, analistas, colocando essa taxa de juros a 15%, pessoal. Olha isso, nem quando a gente estava em pandemia, que chegou a bater 13 e pouquinho, nós não tínhamos um cenário tão ruim em relação à taxa de juros, à inflação no país. Tá? Então, a manobra segue pressionando os ativos de risco, não é à toa que você está vendo aí ó, o Ibovespa, né, caindo fortemente no dia de hoje, quando nós temos uma taxa de juros alta. Tá? É muito mais fácil você investir em títulos de renda fixa, ganhando aí 13, 14% ao ano sem fazer absolutamente nada, do que você tentar rentabilizar o seu capital nos ativos de risco, onde você tem a oscilação, né? Ganha e perde. Então o Big Player pensa dessa forma, acho que a gente também não pensa de uma maneira diferente, né? E é por isso que a gente vê esse cenário um pouco mais complicado, difícil do Ibovespa ganhar tração na compra, difícil das ações ganharem um movimento comprador, um fluxo comprador interessante, né? Enfim, é o risco Brasil, né? É o que eu sempre comento com os nossos clientes. Investir no Brasil é de muito difícil, né? Você tem já uma cultura que não traz um investimento, que não fomenta isso. Esse é um trabalho que a gente faz diariamente e é muito difícil. E quando você tem um cenário que é mais fácil você deixar o dinheiro em renda fixa do que começar a comprar as ações e mostrar para as pessoas que é importante diversificar o capital, você tem um cenário mais complicado. Mas fazer o quê, né? Na minha opinião, as ações continuam baratas. Você tem muitos ativos lucrativos, empresas lucrativas com valores totalmente fora do seu valor justo, do seu valuation. Então, eu acredito que montar uma carteira pensando no longuíssimo prazo é o que vai trazer um ganho de capital efetivo aí para o pessoal que faz essa movimentação, que pensa em construção de patrimônio, tá bom? Falando um pouquinho graficamente aqui do Ibovespa, está na tela aí já para vocês, nós temos uma pressão vendedora. Eu falei na Morning Call hoje sobre a importância de romper os 130 mil pontos e montar uma estrutura acima dessa região. Só assistir a Morning Call de novo, você vai ver exatamente os pontos que eu falei, a dificuldade do índice e como que eu não estava
tão otimista com a última movimentação dele, exatamente por pontos técnicos e a dificuldade em um cenário econômico, tá? Então, muito importante isso. Olha essa pressão vendedora, olha o tamanho dessa barra no dia de hoje, trazendo mais venda, engatilhando mais um movimento aí para buscar o fundo anterior e quem sabe montar mais uma estrutura de baixa, né? Percebe que todos os topos e fundos eles estão sendo rompidos, né? Você tem topos menores e os fundos eles vêm sendo violados a cada nova mínima, né? Será que aqui vai trazer o rompimento dos 124 e 123 mil pontos? Fica aí a pergunta para você. Eu ainda trabalho com esse cenário mais vendedor para o nosso Ibov, tá? Vou ficar otimista quando ele rompeu 130 mil, montar uma estrutura aqui em cima e aí sim trabalhar na ponta compradora, mudando o comportamento, trazendo fundos mais altos, tá? Por enquanto, trabalho aí realmente com um cenário mais pessimista para ele. Beleza? Vamos dar uma revisadinha no índice agora? O INV24. Fechando aí em queda de 2,86 no dia de hoje, a movimentação bem parecida com o Ibovespa, evidentemente, né? Tem alguns ajustes aí no preço, mas mirando o fundo em 124.405 pontos. Esse suporte aqui, pessoal, tá? Para mim é extremamente importante, ok? Esse suporte, ele foi um movimento comprador que impulsionou o Ibov a dar uma respirada, buscar os 130 mil pontos, mas, de novo, 130 mil pontos é uma referência e uma resistência extremamente forte e chutaram aí o índice para baixo, né? Tanto que abaixo dessa região dos 124.400, vai precisar aprofundar um pouco mais os estudos. Não tem uma referência tão clara de níveis de suporte ou projeções, tá? Então, um cenário complicado aqui para o Ibovespa. Falar dos 60 minutos nele, olha só como que você tem uma resposta vendedora muito agressiva e objetiva, né? Olha isso aqui. Primeira barra do dia de hoje. Produzindo um candle de força extremamente forte, anulando completamente aquele candle de força comprador e botando aí água no chope de quem imaginava que esse índice podia destravar, buscar ali acima dos 130 mil pontos, né? O intraday, vamos falar aqui dos 5 minutinhos, também trouxe na nossa morning call, né? O quanto que ia ser importante observar o índice trabalhar próximo aos níveis de resistência ou suporte, né? Quando perdeu a média móvel de 200 períodos, ele simplesmente desabou, rompeu a região de suporte e foi embora, né? Veio para baixo aí sem olhar para trás. A primeira barra de 5 minutos rompeu a média móvel de 20 períodos, uma barra de força extremamente forte. Se você olhar entre máxima e mínima dessa primeira barra aqui de 5 minutos, time, tem 960 pontos. Meu, uma agressão de venda aqui absurda. Fez essa barra de força e o dia só foi queda. Queda, queda, queda. E foi embora, tá? Preparação para o dia de amanhã. Já trazendo aqui em primeira mão para vocês que assistem aí a call de fechamento. Se o índice abrir aqui na média móvel de 200 com um gatilho de venda, sou vendedor dele, tá? Se ele abrir abaixo dos 125 mil pontos, quero continuar esse movimento de venda. Quero observar o fluxo. Se for um fluxo forte vendedor, não vou pensar em compra, vou pensar em cada vez mais venda abaixo dos 125 mil, tá? Tem alvo lá para os 124.400, seria aqui a continuidade do tempo gráfico diário que eu mostrei aqui para vocês, só voltar um pouquinho o vídeo, apontando para a mínima do 405 lá embaixo, tá bom? Pensar em compra no índice, vou ser bem honesto com você. Penso em compra, mas para scalp. Uma região de suporte, pode ser que os 124 mil, né, abrindo amanhã nessa região, pessoal, aqui, deixar um gatilho de compra, beleza. Arrisca uma compra mais um scalp, 150 pontos e chega. Tá muito vendedor, tá desconfortável ficar na ponta compradora, tá bom? E evidentemente que amanhã, se tivermos um dia que vai montar uma estrutura de alta acima da média de 200 dos 5 minutos, eu começo a trabalhar dentro do day trade com operações de compra, mas visando esses trades curtos, tá? Pegar 150, 200 pontos, scalp, trade rápido, nada de segurar 500 mil pontos. Acho que uma operação para segurar mesmo seria na ponta da venda,
tá? Bora falar do dólar? WDOF 25 no diário, rompeu a média móvel de 20 períodos e produziu o que é chamado de trap, né? Ou seja, o rompimento falso de uma média ou de um suporte, tá bom? Nós tínhamos aqui duas regiões que eu destaquei para o nosso grupo, para o nosso time, 5,948 e 5,930. Percebe que rompeu para baixo e volta a subir. Quase encostou no 5,860 aqui, nem chegou, ficou alguns pontinhos, né? E a média móvel de 20 foi violada e voltou produzindo essa trap. Deu uma excelente oportunidade de trabalhar comprado. Vou mostrar os trades que eu fiz aqui no dólar e deu para fazer uma meta muito legal no dólar aí, tá? Os 60 minutos dele, assim como o diário, segue comprador, topos e fundos ascendentes. Esse teste aqui na média móvel de 200 períodos é um teste importante, tá? Não conseguiu sustentar a venda, produziu aqui esse movimento comprador. Agora, percebe que no finalzinho do dia, ele veio trabalhar próximo à retração, né, dos 60 minutos. Se eu colocar uma Fibo aqui, ó, máxima e a mínima do dia, olha só onde que ele está vindo trabalhar. Deixa eu apagar o meu rabisco aqui. Olha só onde que ele veio trabalhar o dólar, né? 38,2, mirando 50%, e o 61,8 está na média de 200 períodos. Então, o dólar segue com viés comprador, pode ser só uma correção até a retração para ele retomar esse movimento de compra, beleza? 5 minutos do dólar, vamos lá, para a gente aprofundar aqui os nossos estudos. Falei sobre a oportunidade de comprar próximo ao suporte, estava de olho aqui no 5,860 desse dólar, mas olha só esse primeiro candle aqui do dia, né? O primeiro candle número 5, que bonito, né? Um baita martelo nessa região, stop aqui embaixo, deu para capturar um scalp lá em cima e depois pegar esse segundo movimento de estrutura, né? Deu para extrair um bom valor, ó. Deu para fazer um bom trade aí no dólar, fazer uma meta bem legal nele aí. Vamos lá, para a gente se preparar para amanhã, vou trazer em primeira mão essa análise para vocês. O que eu penso no dólar, tá? Aqui o dólar está mais fácil do que o índice de trabalhar, até mesmo algumas operações de scalp, umas operações mais rápidas. Região de suporte, 5,948, 5,930, eu penso em compra, tá? Sem dúvida nenhuma. 5,860 também, beleza? Gatilho de compra com candle ou estrutura de alta, tá? Qualquer gatilho comprador aqui, eu quero aproveitar esse movimento para cima. Pensar em venda, só se ele abrir aqui na máxima de hoje, tá? Se ele abrir na máxima aqui, 6059, ou no 83, ou no 5108. Principalmente esse 5108, que já foi testado, olha só, quando eu tiro o zoom, olha quantas vezes, né? Essa região foi testada, ó. Quando olha no passado, olha a importância do 6108. Olha aqui, aqui. Se ele abrir nessa região, ficar esperto, tá bom? É um nível de defesa aí dos vendedores muito importante, tá? Pessoal, deu para cobrir aqui o índice e o dólar. Deixa eu só trazer agora aqui a grade aqui de cotações. Vamos lá. Ponta vendedora, né? Deixa eu trazer a variação aqui, ó. O que mais caiu? Eco Rodovias. Temos Pão de Açúcar, olha só, caindo 11%, Pets 10%, Minerva caindo 9%, Magalu 9%, Movida 8%, Carrefour 8%, Cogna 7%, Dux 7%, Natura 7%, Ezetec, Direcional 6%, 7%. Percebe esse movimento bem agressivo, principalmente nessas empresas, né, que é bem sensível a juros, tá bom? Essas empresas, quando o juro sobe, historicamente o seu preço das ações elas realmente despenca, cai da escada, né, desaba, tá bom? Na ponta compradora tivemos aí pelo menos Ambipar e Hapvida, olha só, Ambipar subindo 11% e Hapvida 1,12%, tá bom? Vamos dar uma revisada nas nossas blue chips, começando por Petrobras. Caiu 1,79 no dia de hoje, deixando esse gap a ser fechado em algum momento, né? Brigando bastante na máxima, tá bom? Tem bastante tempo que a Petrobras ela está travada nessa região. Quando eu puxo o gráfico semanal, olha só, tá?
Olha aqui, ó, esse cenário mais travado aqui no topo, né, da Petrobras. Dá para perceber, né, essa região. Olha só que importante. Então, se a Petro continuar travada nesse nível de preço, testar suporte aqui embaixo, no 34, e em algum momento romper o 42 para cima, 43, volta a trabalhar com viés de alta, tá bom? Porque o mensal, olha só que interessante. Quando eu subo o tempo gráfico pro mensal de Petrobras, fez apenas um movimento de retorno à média, né? Olha só que legal. 2023 deu essa puxada para cima e 2024 produz essa correção em formato de bandeira. Mas evidentemente que para destravar, para dar continuidade ao padrão, tem que romper o seu topo histórico e continuar acelerando na ponta da compra, tá? A Vale, vamos lá dar uma olhadinha em Vale, caiu 2,89, bem pressionada a Vale há bastante tempo, né? No tempo gráfico diário, a gente consegue ver que Vale não consegue ganhar de jeito nenhum essa média de 200 períodos, né? Tem bastante tempo que não trabalha acima dessa região. A última vez foi aqui, ó, em novembro e dezembro de 2023. De lá para cá, só rabiscou a média de 200 por duas oportunidades aqui, ó, em 2024 e voltou a cair, tá bom? Mas quando eu jogo no mensal, a Vale ela veio trabalhar em uma região de suporte que é um suporte histórico para ela aqui, tá? É um ponto de bipolaridade de 2018, 2019 e o fundo aqui produzido em 2023, 2024, tá legal? No semanal, ela tá feia. Só topos e fundos descendentes, força vendedora e me parece que se perder os 55,48, que é essa região de suporte, né? Esse suporte histórico para ela, que é esse ponto de bipolaridade, eu vejo que Vale pode acelerar bem na venda, tá bom? Dá para a gente até estudar aqui, já trazer uma projeção, se você quiser até mesmo fazer um swing trade de venda em Vale, se romper esse suporte aí, ó, dá para a gente pegar a projeção de Fibo, conectar quando ele testou a média móvel de 200 aqui em cima, o fundo dela no 5548 e esse último topo, tá? Aí, ó. Abre o primeiro alvo para Vale em 42,28, tem um fundo em 33,09 e depois R$ 28,00 e R$ 19,20. Nossa, aí é realmente um desastre no preço das ações aí da Vale, tá bom? Vamos falar agora de Itaú. Itub4 sofreu, né, como todo o mercado, né, evidentemente. No semanal, volta com esse candle de pavio. No diário, olha só, não consegue ganhar força, mesmo testando uma região de suporte no 32,50 aqui atrás, ó, né? Voltou a testar, mas não conseguiu ganhar esse movimento comprador. Muito pelo contrário, vem trabalhando topos e topos descendentes, montando essa estrutura de baixa. Testou a média móvel de 20 períodos aqui e testou de novo nessa região. Então, me parece que é um movimento de tendência e de correção mais forte em Itaú, perdendo o R$ 32,00, vai acelerar, vai trabalhar com projeções lá embaixo, tá bom? As projeções que eu tenho, vamos lá, estudar juntos. Pegar a máxima desse movimento com a mínima do 32 e a máxima que testou a média de 20, primeiro ponto aqui em R$ 30,59, depois 28,64 e por fim 27,43. Ok? Falar aqui agora de BBSE, BB Seguridade, tá? BB Seguridade segue um movimento mais comprador, tá? No tempo gráfico diário. Olha que movimento interessante aqui. Deixou um candle de força muito bonito, rompendo a média móvel de 200 períodos, e eu já tenho um estudo para ela, né? Quando gerou esse candle forte, rompendo a média de 200, olha só os alvos que abriu aqui para BBSE: 37,46, 38,76, 39,56, tá? Renovando o seu topo histórico, se isso acontecer, beleza? Bom movimento, muito legal aí, BBSE. Vamos ver Bradesco, BBDC4, sofrendo também, caindo mais
de 3% no dia de hoje. E assim como o Itaú, dá uma olhada no diário, que vem desenhando os seus topos descendentes, né? Ó. Muito claro isso. E estrutura, né, pessoal? Estrutura de baixo. Estrutura é pivô, né? Ou você conhece o nome de estrutura como pivô, e se não conhece, agora sabe que pivô é estrutura. Beleza? Perdendo a mínima aqui, tá, que foi produzida nessa região, R$ 12,18, vejo aí o Bradesco voltar a trabalhar em uma região de suporte que durou bastante tempo, tá? Quando eu coloco no semanal, olha só, semanal não, desculpa, tem que colocar no mensal, tá? Olha aqui, o nível de suporte que durou bastante tempo nessa região, ó, R$ 7,50, tá bom? O tempo gráfico mensal e semanal tá feio de Bradesco, tá mirando aí realmente essa região de 7,50, tá bom? Olha só o mensal como tá com os seus topos descendentes, olha o semanal como tá horrível, né? Pensando em compra, tá? Quem quer trabalhar uma venda, fazer um short nas ações, apostar na queda, ou comprar uma put, né? Quem trabalha com opções aí sabe, dá para você comprar uma put apostando que as ações de Bradesco vai continuar caindo, tá bom? E se romper esse suporte, tá bem na cara do gol aí. Próximo nível para mim seria R$ 7,52. Beleza? Time, é isso que eu queria trazer na call de fechamento aqui para vocês, beleza? Vamos explorar cada vez mais esse cenário de fechamento. Acho que é uma leitura e uma análise muito importante que a gente pode compartilhar e trazer para vocês, tá bom? E a gente vai divulgar essa nossa gravação de call de fechamento sempre após o pregão aí, tá legal? Um grande abraço, mais uma vez desejo um bom descanso para você. Amanhã eu te aguardo na Morning Call, 8h15 ao vivo aqui no YouTube da Next. Não posso deixar de pedir também para você compartilhar a nossa transmissão, nosso canal, os conteúdos que a gente vem produzindo e disponibilizando de graça aqui para você e também deixar o like no nosso vídeo. Valeu, um grande abraço, até amanhã.